Olá, crianças! Vamos continuar aprendendo mais sobre essa lição maravilhosa. As histórias estão ficando cada vez mais interessantes e hoje tem algo muito interessante que aconteceu na vida de Jacó e Esaú, os dois irmãos que nós estamos estudando nessa semana. Mas antes, nós vamos relembrar o versículo dessa semana. Lembra como é? Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Isso se encontra em Salmo 120, versículo 2. Vamos abrir então as nossas lições na página 19. E ali nós temos a história com o título Esaú vende a primogenitura. Olha só, vocês lembram que ontem nós aprendemos sobre a primogenitura, que a maior parte dos bens dos pais iam para o primogênito, mas que também existiam deveres espirituais. O filho primogênito, ele devia dar exemplo para os outros irmãos de ser um bom filho de Deus, de fazer as coisas certas e não buscar o pecado. Mas o que aconteceu? Esaú não dava muito valor para as coisas espirituais. Certo dia, quando eles já tinham crescido bastante, Esaú, ele saiu para caçar, como sempre. E Jacó, vocês lembram que ontem também nós falamos que ele começou a almejar a primogenitura porque Rebeca tinha falado para ele que ele deveria ter a primogenitura, mesmo que tenha nascido depois. Então, Jacó, ele começou a pensar, como que eu posso fazer para ter essa primogenitura? E certo dia surgiu uma ideia muito interessante na cabeça dele. Ele falou, já sei, meu irmão quando volta da caça ele chega muito faminto, então vou criar um plano para pegar ele na surpresa. Então Esaú saiu para caçar e Jacó, ele começou a cozinhar, começou a fazer uma comida muito gostosa. Ele fez um guisado de lentilhas muito cheiroso e ele foi mais na frente da casa. Antes de chegar para casa, ele foi fazer essa comida no caminho por onde Esaú iria voltar. E ele fez essa comida cheirosa e colocou ali. Ele fez. E então, o que aconteceu? Esaú chegou todo cansado e começou a cheirar essa comida tão boa. Ele falou, nossa, já tem cheiro de comida, quero chegar em casa para comer logo. E quando vê no caminho, quem que estava? Jacó, com aquela comida tão cheirosa. E ele falou, Jacó, por favor, me dá um pouco dessa tua comida, eu estou morrendo de fome, não aguento mais. E Jacó aproveitou a oportunidade e falou, tudo bem, eu te dou essa comida só se você trocar por uma coisa. O que for que seja, eu troco, não me interessa, eu estou morrendo de fome. E ele falou, então você vai vender a tua primogenitura para mim e você pode comer o tanto que você quiser. E ele falou, tá tudo bem, eu não ligo para essa primogenitura, não faz a diferença na minha vida, eu quero é comer agora. Ele gostava tudo na hora, não gostava de esperar e não tinha paciência. Então Jacó falou, então fechou. Eu fico com a primogenitura e você fica com o meu guisado de lentilhas. E Esaú comeu tanto, nem se importou com a primogenitura. E o que aconteceu? Depois, ainda para piorar, o que Esaú fez? Ele cresceu mais, chegou o momento de ele se casar e ele devia se casar com filhas de Deus, pessoas que seguiam os caminhos de Deus. Mas ele foi lá longe procurar em outra cidade mulheres que adoravam ídolos e não estava certo. E ele não somente fez isso, como também ele se casou com duas esposas. Olha só, não está certo isso, casar com duas mulheres. E ele pegou essas duas mulheres, casou com elas e os pais ficaram muito tristes com essa notícia. Porém, Isaac ainda gostava muito de Esaú. E ele fez essa escolha errada. Você já fez alguma escolha errada na sua vida? Isso só traz consequências erradas. Então é importante a gente saber escolher o que nós vamos fazer. Eu vou seguir o caminho do bem ou vou seguir o caminho do mal? Saiba que os dois lados vão trazer consequências, boas ou más. Então, de preferência, a gente faz a boa escolha, certo? Porque a gente não quer sofrer as consequências más que podem acontecer quando a gente não faz o que é certo. Você gostou da historinha? Amanhã nós vamos continuar estudando e ver o que mais aconteceu. Esaú vendeu a primogenitura. Será que Jacó vai ficar com a primogenitura?
Volte amanhã e nós vamos continuar aprendendo mais. Até lá!